Que Jesus nos acompanhe durante o meditar da sua palavra, especialmente sobre o ensino que ele nos traz sobre o perdão. Amém. Na semana passada nós refletimos sobre o ensino de Jesus a respeito do irmão que peca contra nós e como nós devemos proceder com a situação, a fim de ganhá-lo de volta para o reino dos céus. Hoje, nós temos a reação de Pedro ao ouvir esse ensino de Jesus. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Se fôssemos nós respondendo a Pedro, é bem possível que nós diríamos que 7 é muita coisa. No máximo 3. Se pecar mais que 3, não o considere mais como irmão de fé. No entanto, Jesus não é daqueles que ficam contando quantas vezes nós devemos perdoar. Ele pega o número 7 e coloca lá para cima, como uma forma de dizer: perdoa sem ficar contando quantas vezes você já foi perdoado, quantas vezes o irmão já foi perdoado. Se tiver que perdoar até 70 vezes 7, perdoe o seu irmão. E para ensinar o porquê de nós termos que perdoar tantas vezes, Jesus conta a parábola do servo impiedoso. Havia um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Provavelmente coletores de impostos, que trabalhavam com dinheiro, prata, ouro. Um deles lhe devia 10.000 talentos. É uma soma gigantesca de dinheiro. 10.000 talentos equivaliam a 60 milhões de denários. E um denário era o pagamento de um dia de trabalho. Considerando que uma pessoa trabalhe todos os dias por 100 anos, ela teria conseguido apenas 36.500 denários. O que não chega nem perto da dívida de 60 milhões. Obviamente que ele não tinha como pagar essa dívida. Então, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía para que a dívida fosse paga. No entanto, um preço de um escravo na época ficava em torno de 500 a 2.000 denários. Isso de modo nenhum ia cobrir aquela dívida milionária. Mas fazer isso seria uma forma de o rei demonstrar a seriedade da dívida do servo. Era muito grande. Imaginem o desespero daquele homem ao saber que ele e a sua família seriam vendidos, ficariam sem nada, viveriam como escravos dos outros, por causa de uma dívida milionária. Diante da sentença do rei, só lhe restou fazer uma coisa: se ajoelhar e implorar para que o rei tivesse paciência com ele. Porque ele iria pagar tudo, disse ele. Como ele ia arranjar milhões de denários? Ninguém sabe, nem ele mesmo sabia. Mas o mais impressionante é que o senhor daquele servo se compadeceu dele. Mandou-o embora e perdoou-lhe aquela dívida incalculável. O que aquele servo fez para merecer o perdão dessa dívida? Nada.
Ele foi perdoado pura e simplesmente pela compaixão do rei. Depois dessa cena, nós temos uma nova cena na parábola. Aquele servo perdoado encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ao compararmos as dívidas, 100 denários não chega nem perto de 60 milhões. Era uma dívida irrisória perto do que ele tinha com o rei. E o que era de se esperar? Duas coisas. Ou que ele desse um tempo ao seu conservo para lhe pagar. Afinal, era uma dívida possível de ser paga. Até mesmo em menos de um ano. Ou então, que ele perdoasse essa pequena dívida. Assim como ele foi perdoado da sua grande dívida. Mas foi isso que aconteceu? Não. Diante do pedido de paciência, o mesmo que ele fez diante do rei, tenha paciência, ele não se compadeceu do seu devedor. Em outras palavras, ele não aprendeu nada. Absolutamente nada com a atitude do rei. Vendo o que tinha acontecido, os seus companheiros ficaram indignados, muito tristes, e foram relatar ao Senhor o que havia acontecido. E aqui um pequeno parêntese. Alguém poderia dizer que essas pessoas que foram contar ao rei o que tinha acontecido, foram fofocar para ele. E por isso pecaram contra o 8º mandamento. Seria fofoca se eles dissessem o que tinha acontecido para uma pessoa que não tivesse autoridade para resolver o problema. E por isso, não foi considerado fofoca. Porque nesse caso, eles foram diretamente a quem tinha autoridade para resolver. E eles fizeram isso por uma causa. Havia uma pessoa sendo injustiçada. É para isso que serve o 8º mandamento, como nos ensina Lutero. Para protegermos a boa fama da pessoa. Então, sabendo do que o servo fez com o seu conservo, o Senhor mandou chamar o servo impiedoso e lhe disse: servo mau, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Ou seja, você não deveria perdoar como eu lhe perdoei? E o resultado disso foi que o servo impiedoso foi entregue aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Ou seja, ele recebeu um castigo eterno, porque ele nunca teria condições de pagar a sua dívida. E Jesus termina a parábola dizendo: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo, se do fundo do coração, não perdoarem cada um a seu irmão. Amados, quantas vezes nós imploramos por compaixão, dizendo: perdoa as nossas dívidas, Senhor. E nós recebemos de Deus o perdão da nossa grande dívida causada pelo pecado. Inúmeras vezes. Toda semana. Todo dia. Ele deseja renovar o seu perdão em nossa vida. Como escreve Davi no Salmo 103, o Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade.
Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. E para que nós não fôssemos repreendidos perpetuamente, e as nossas transgressões fossem afastadas de nós, Ele deu o seu Filho como pagamento da dívida, a dívida eterna que nós tínhamos com Deus, que com o seu sangue derramado na cruz, nos livra do cativeiro eterno do inferno, lugar onde a compaixão de Deus não habita. Por nós mesmos, nunca conseguiríamos pagar essa enorme dívida, porque a nossa culpa é incalculável. Graças a Deus por Jesus Cristo, pois a sua compaixão também é incalculável. Ou como Paulo diz em Romanos 5, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por isso, quando Lutero escreve sobre a quinta petição do Pai Nosso, lá no seu Catecismo Maior, ele diz o seguinte: diante de Deus, todos temos que baixar o topete, ou seja, se inclinar, e estar contentes com o fato de que alcançamos o perdão. E ninguém pense que na presente vida vai chegar ao ponto de não precisar desse perdão. Em resumo, se Deus não perdoa continuamente, estamos perdidos. Estamos perdidos. Pensando nisso, se Deus nos perdoa tão ricamente, por pura graça, nós não podemos perdoar os nossos irmãos com a sua dívida irrisória conosco? Ah, mas o que o fulano de tal fez para mim é imperdoável. É mesmo, flor do campo? E se Deus dissesse isso para você? Nós recebemos perdão sem medida da parte de Deus, mas na hora de perdoar, nós medimos o perdão? Por isso nós precisamos ter muito cuidado com o que Jesus diz. Se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão, assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, não os perdoará. Tem rancor de uma pessoa? Cuidado. E aqui está um ensino importantíssimo de Jesus, que Lutero sintetiza muito bem no Catecismo Maior. Deus prometeu, e devemos estar seguros disso, que tudo nos está perdoado e concedido, mas sob a condição de que também perdoemos ao nosso próximo. Pois assim como diariamente cometemos muitas faltas contra Deus, e Ele mesmo assim tudo perdoa por graça, assim também nós continuamente devemos perdoar ao nosso próximo, quando este nos causar dano, fizer uso de violência e for injusto, proceder com mal intencionada astúcia contra nós, e etc. Se você não perdoar, não pense que Deus vai perdoar você. Mas se você perdoa, então você tem o consolo e a certeza de que está perdoado no céu. Não porque você perdoou, pois Deus o faz inteiramente de graça, mas porque o prometeu, conforme ensina o Evangelho. Mas Ele põe isso para fortalecimento e segurança, como sinal ao lado da promessa.
Sendo assim, meus amados, nós não podemos olhar para o perdão como uma questão de quantidade, como uma questão de escolha. Não é possível amar a Deus sem perdoar o irmão que nos ofende. Parafraseando o apóstolo João, quem não perdoa não conhece a Deus, pois Deus é perdoador. E o perdão que nós recebemos de Deus nos impulsiona para perdoarmos as pequenas dívidas dos nossos irmãos, quantas vezes forem necessárias. Ao orarmos no Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, nós não estamos orando apenas pelo nosso próprio perdão, mas estamos pedindo a Deus que Ele nos perdoe assim como nós perdoamos. Nesse sentido, como estamos perdoando as dívidas dos nossos irmãos? Estamos perdoando do íntimo ou da boca para fora? Eu te perdoo, mas nem olho na tua cara. Estamos contando quantas vezes ele peca contra nós? Estamos nos compadecendo uns dos outros, assim como Deus se compadece de nós? Nós queremos que Deus nos perdoe da mesma forma como nós perdoamos o nosso devedor? Um exemplo de um servo de Deus que se compadeceu e perdoou os seus irmãos foi José. Rejeitado pelos próprios irmãos, vendido como escravo aos ismaelitas por 20 peças de prata, foi para o Egito e sofreu muito, injustamente. Porém, após muito sofrimento, ele foi elevado ao poder supremo do Egito, salvando da fome milhares de vidas, milhares de cidadãos e evitando a morte de muitas pessoas, inclusive dos seus irmãos que o traíram. No texto que foi lido hoje, o próprio José reconheceu que Deus havia transformado o mal em bem. E disse isso aos seus irmãos ao reafirmar que cuidaria deles, independentemente do que eles fizeram com ele no passado. José havia perdoado os seus irmãos, antes mesmo de Jacó ter morrido. Mas diante do medo dos seus irmãos, que eles tinham por pensarem que agora José ia se vingar deles porque seu pai já estava morto, José os consola. José lhes fala ao coração, a fim de que eles tivessem certeza de que eles estavam perdoados, tanto por José quanto por Deus. Isso é o 70 vezes 7, colocado em prática. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Que nós perdoemos, que nós consolemos, que nós falemos ao coração dos nossos irmãos, porque assim nós poderemos ter certeza de que Deus nos perdoa em Cristo Jesus, o qual vem até nós pelo batismo, pela pregação da palavra, pela Santa Ceia, para nos perdoar e nos fazer viver juntos, como família de Deus, que perdoa e é perdoado. Certa vez o famoso filósofo alemão chamado Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, usou o dilema do porco-espinho para ilustrar o problema da convivência humana.
para não morrerem de hipotermia, a temperatura baixar em seus corpos, nos invernos mais rigorosos, os porcos-espinhos se veem obrigados a se aproximar uns dos outros, a fim de que o calor do grupo os mantenha vivos, né, e aquecidos. O dilema é que quanto mais intenso é o frio, mais próximos eles precisam ficar. E quanto mais próximos eles ficam, mais eles se ferem mutuamente por causa dos espinhos. Dessa forma, para sobreviver, eles têm que aprender a conviver com as espetadas, que são inevitáveis. E fazem isso porque eles sabem que é a única alternativa para não morrerem de frio. Assim nós devemos caminhar como irmãos de fé. É verdade que nós vamos nos espetar, porque nós somos pecadores desde o nascimento. Porque nós temos o mundo e o diabo ao nosso redor querendo nos matar de frio. Afinal, o amor esfriará nos últimos tempos, não é verdade? Mas também vamos nos perdoar, porque precisamos viver unidos. Precisamos viver debaixo da sombra da cruz, onde há abundância de perdão, onde há a presença calorosa de Deus, o Deus conosco. Por isso, não nos afastemos dos nossos irmãos para a nossa própria morte, para a nossa condenação, mas aprendamos a conviver com eles e perdoá-los, assim como Deus nos perdoa. Como diz Paulo, não julguemos, nem desprezemos um irmão, pois todos teremos de comparecer diante do tribunal de Deus e prestar contas de si mesmo. Nós lemos isso hoje. Ai daqueles que não perdoarem. Deus nos faça sempre valorizar o seu perdão e assim perdoar de coração as dívidas dos nossos irmãos. Porque agindo dessa forma nós poderemos orar com toda a confiança. Assim como nós perdoamos, perdoa-nos, ó Pai Celeste, e recebe-nos em teu reino celeste. Amém.